Olá, meu nome é Ronaldo Benoliel, estou aqui mais uma vez, queria estar compartilhando com vocês uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração há muito tempo sobre isso, que está ligado ao controle do povo dele. O controle, desde que Deus formou Adão, criou o homem, depois formou Adão no Jardim do Éden, de lá para cá ele vem traçando o seu plano de resgatar, de salvar e de perdoar nossos pecados cometidos por Adão. Que qualquer um de nós poderia ter feito isso, nós herdamos e Jesus Cristo veio e cumpriu esse papel que estava traçado antes da fundação do mundo, que era morrer por nós e perdoar nossos pecados. Então o assunto está ligado diretamente ao controle de Deus sobre o povo dele e sobre a igreja dele hoje. Nós podemos ver isso lá em 1 Crônicas, capítulo 20, capítulo 21, versículo 1, quando Satanás coloca no coração de Davi um sentimento de ele fazer o censo. Davi estava achando que ele tinha um controle sobre a situação toda, pediu para fazer o censo, para saber quantos homens ele tinha, quantos carros de guerra, para ir para a guerra. E Deus cortou Davi, que tinha mandado o comandante dele fazer o censo. No meio do caminho ele voltou, falou que não era para fazê-lo, porque quem controlava o povo de Deus e quem ganhava as guerras era o próprio Deus. E também podemos ver no Novo Testamento, quando Paulo se reuniu com os presbíteros lá de Éfeso, ele pediu para chamar os presbíteros de Éfeso, e ali, no capítulo 20, versículo 17 em diante, de Éfeso não, desculpe, de Atos, capítulo 20, versículo 17 em diante. Quando ele chamou os presbíteros de Éfeso para orientá-los e adverti-los sobre a igreja que Deus colocou eles como responsáveis. Eram os presbíteros nessa época que apacentavam um rebanho de Cristo. Essa função foi dada aos presbíteros, ou os anciões. Presbítero quer dizer ancião velho, essa palavra. E esse modelo foi copiado das sinagogas. A igreja primitiva copiou esse modelo. E no versículo 20, no capítulo 20, versículo 17 em diante, ele chamou os presbíteros. Vocês podem ler o contexto todo depois. E fala e diz isso. Versículo 17. Porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Cuidai, pois, de vós mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Bispo também quer dizer presbíteros. É a mesma palavra. Para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair os discípulos para si. Portanto, lembrai-vos e vigiai de que por 3 anos não cansei de ademoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, vós encomenda a Deus da palavra de sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes, nem mesmo saber que estas mãos prover as minhas necessidades e as dos que estavam comigo
e ainda lembrava daquilo que Jesus falou, que era melhor dar do que receber. E ele diz também no texto que se levantaria lobos ferozes, que não terão pena do rebanho, que amontoarão pessoas para si, quer dizer, as pessoas iam controlar, algum daqueles presbíteros iam controlar o povo de Deus. E não terão pena do rebanho, e pregarão aquilo que elas querem ouvir. É o que está acontecendo hoje no nosso cenário. E na terceira carta de João, quando João escreveu ao presbítero Caio, tinha um presbítero entre eles que gostava de ter a primazia, queria ser o líder dos presbíteros da igreja, e impedia que João entrasse na igreja e outros irmãos que passavam por ali. Outros missionários que passavam, não davam acolhida, não os recebiam, porque ele queria ter a primazia, queria ser o líder. Então não existe entre os presbíteros um dominando os outros. Presbítero é uma função dada para a igreja, e esses homens são responsáveis para apacentar o rebanho de Cristo. E os diáconos também são ordenados para administrar o dinheiro da igreja. Outro dia vi um irmão pregando, não quero citar nome de ninguém, muito conhecido, vocês vão lembrar disso. E ele falou que os sacerdotes que administram dízimos, hoje, foi no dia de hoje, que os irmãos não tinham autoridade para administrar os dízimos. Eles podem administrar a oferta, dízimo não, só os sacerdotes. Aí eu falei, pô, ele deve ter esquecido. Não é possível, esqueceu não, porque ele conhece a Bíblia toda, conheço ele, e sei que jamais ele, numa ação consciência, falaria isso. Que os sacerdotes administravam o dízimo naquela época, quando era mantimentos e quando era dinheiro eles compravam comida. Sacerdote, levita e sumo sacerdote, que ficavam no templo e não tinham tempo de trabalhar. Hoje, quem administra o dinheiro da igreja são os diáconos. Está em Atos 6, quando foram procurar os apóstolos, que estava havendo discriminação na igreja, as viúvos, os pobres, que eram hebreus que não falavam a língua hebraica, eram discriminados. Aí os apóstolos falaram para eles, para a igreja, que escolhesse entre eles 7 homens cheios do Espírito Santo para fazer esse papel. Estevão foi um deles, Filipe e mais 5. Então quem administra o dinheiro da igreja hoje é os diáconos. Não são os presbíteros, nem uma diretoria para isso, nem o tesoureiro, como é feito. E o mais importante, não podemos controlar a igreja de Deus. O homem não tem domínio sobre ela. Ele não pode chegar, abrir uma instituição, fazer um estatuto, colocar lá embaixo o nome dele como presidente, pastor presidente, e controlar esse povo. É o que Paulo falou lá na sua carta. E o próprio Paulo também lá em Atos 16, Atos não, 1 Coríntios 16, versículo 12 diante, quando ele pede para Apolo ir visitar uma igreja que ele estava preocupado. E Apolo disse para Paulo que não ia, que não era da vontade de Deus que ele fosse. Então, é isso, irmãos. Nós não podemos controlar o povo de Deus de maneira nenhuma. Isso Deus não vai abrir mão, não vai perdoar. Ele não vai deixar isso de lado. Então, mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. Vou dar continuidade daqui a pouco a esse assunto. Que a paz de Cristo seja com todos. Amém.